Começando a coletiva de imprensa com o técnico Eduardo Souza, pré-jogo contra a equipe do Joinville pela Série D do Campeonato Brasileiro. Eduardo, primeiramente, bom dia. E a primeira pergunta de hoje é do professor Ingo, da Band FM Esporte Campeão. E ele pergunta, no jogo contra o Guarani de Bagé, o que se observou fora do campo era o Barra organizado com um a menos, e ao mesmo tempo induzido o adversário a jogar na horizontal. Essa era a sua intenção, Eduardo? Bom dia a todos. Quando você fica com um homem a menos, a tendência é que o adversário ele começa a forçar mais o jogo, né? Até pela responsabilidade de ter que ter o controle do jogo, que muitas vezes isso aí acaba sendo um erro, né? Então o Guarani começou, e o Guarani também tem por característica ser um time bem horizontal, usar bem os extremos, então nós posicionamos bem, nós temos uma transição muito boa e consequentemente a gente acabou se sobressaindo em relação a isso, mas o mais importante foi a entrega, o comprometimento, né? A organização tática você trabalha todo dia, os jogadores já têm uma noção muito boa, porque nós estamos aí há 4 meses trabalhando várias situações, né? Mas a entrega deles eu acho que foi o primordial para que a gente conseguisse aquela grande vitória. Professor, a pergunta agora é do Guilherme Vedana, da Stock Sports e Jovem Pan News. Ele pergunta, Eduardo, a gente sabe que o Barra nessa temporada costuma ser letal em casa, principalmente com a inauguração da Arena. Qual que é a postura que a gente pode esperar diante de um duelo contra o Joinville que vale a liderança do campeonato? Acho que nós não vamos mudar, né? O Joinville é uma equipe também fora de casa, tem jogado, tem vencido, então acredito que vai ser um grande jogo, um jogo muito estudado, né? As duas equipes têm as suas características, mas ao mesmo tempo ela consegue se adequar ao que o jogo pede, né? Tanto se for um jogo para o Barra ter mais a bola, a gente consegue propor bem o jogo. Se for um jogo que a gente tiver que jogar um pouco mais numa linha média baixa, a gente também tem as situações de ter a transição, como o Joinville, né? O Emerson é um cara muito inteligente, muito experiente, né? Vai saber também organizar muito bem o que o jogo pedir. Então a gente vai procurar fazer o que nós temos feito em casa, ter o controle do jogo, mas sabendo que do outro lado tem uma equipe forte, com jogadores de alto nível, e tudo tem mostrado isso, né? As duas equipes aí liderando o campeonato, sempre dentro do G4 na maioria das rodadas, então nós acreditamos que vai ser um jogo muito, muito bom para quem poder vir assistir. Uma pergunta de novo do professor Ingo, professor. Ele fala o seguinte, contra o Joinville é um jogo que vale liderança, e o que tirar de lição do primeiro lá contra o Joinville, realmente aquela derrota, para reverter em vitória agora? Não, acho que lá foi um jogo muito equilibrado, né? Um primeiro tempo equilibrado, nós conseguimos até jogar um pouco melhor em alguns momentos. O segundo tempo o Joinville voltou muito forte, conseguiu fazer o gol, mas depois nós fizemos algumas mudanças e equilibramos, empatamos, estávamos melhor na parte final, e eles, numa felicidade no escuro, numa cobrança de falta, conseguiram a vitória, mas foi um jogo muito igual, que talvez o empate seria um resultado mais justo, né? Então evoluir, as duas equipes tiveram trocas nesse processo, que é natural no campeonato de 14 jogos na primeira fase. Então o Barra teve 2 ou 3 mudanças da equipe que iniciou, o Joinville vai ter também 2 ou 3 mudanças, mas os treinadores são o mesmo, o padrão é o mesmo, a gente saber neutralizar principalmente o centro do campo ali, que tem o Tadei, o Juliano, que são jogadores que tiver espaço podem criar situações e também explorar o que eles têm de dificuldade, como todas as equipes têm, o Barra tem. Então acredito que vai ser um grande jogo. Professor, essa semana foi uma semana um pouco atípica, digamos assim, em termos climáticos, né? A semana hoje, sexta-feira, um solzinho legal, mas também aquele friozinho, só que quarta e quinta de muita chuva, né? Campo pesado também. Como é que foi a semana para trabalhar realmente desse confronto? É a diferencial do Barra, né? O Barra ele tem uma estrutura que ele te dá condições mesmo em situações muito adversas, né? Então nós conseguimos da terça-feira até hoje 4 treinos trabalhar tudo que nós imaginávamos, né? Mesmo com as condições climáticas, né? Conseguimos trabalhar até ontem totalmente no campo de grama, hoje conseguimos fazer a primeira parte no sintético, que é de qualidade, mas no segundo campo de grama já estava bem seco assim para poder estar trabalhando, né? Claro que às vezes ontem um treino com muita chuva, você tem que ter umas adequações, né? Mas a gente tem que estar preparado, né? Porque, como eu falo, o jogador de futebol ele é muito adaptável. Às vezes você treina a semana toda com sol e joga com chuva, às vezes você treina a semana inteira com chuva e joga com tempo seco, mas assim, o Barra ele te dá essas condições. Então
um clima que, apesar de frio, um dia com chuva mais torrencial, nós conseguimos trabalhar bem e esperamos que no fim de semana a gente possa fechar bem também para chegar segunda-feira pronto para esse grande jogo. Professor, agora o professor Ingo perguntou, na verdade, sobre o Mundial de Clubes. Ele falou o seguinte: como que você está analisando esse Mundial, principalmente os jogos dos brasileiros contra os europeus? Porque dá para tirar alguma lição, né, Eduardo? Primeiro mostra que o futebol brasileiro não está atrás como se prega, né? Eu acredito que nós temos muito essa síndrome da inferioridade, né? Então nós temos equipes brasileiras, claro que entrando na tendência mundial, né, de ter tanto atletas de outras nacionalidades, como também alguns treinadores, nas 4 equipes são 2 treinadores brasileiros e 2 estrangeiros, sendo que um é o Abel, que já está há 5 anos, então a gente já quase que trata o Abel como um treinador brasileiro, né? Porque já sabe todas as dificuldades e todas as virtudes que tem o futebol. Então eu tenho gostado muito, né? Principalmente quando nós enfrentamos as equipes europeias de um poder financeiro maior. Acredito que foi os melhores jogos das equipes brasileiras, né? O Fluminense com o Dortmund, o Flamengo com o Chelsea, o Botafogo tanto com o Atlético como com o PSG. Eu acredito que eles chegam fortes, né? É importante para você também estar acompanhando mais de perto o futebol europeu, né? Acho que a grande diferença também, uma diferença que nós precisamos no futebol brasileiro evoluir, tanto em termos de atletas e também de treinadores, é ter uma paciência um pouco maior com o jogo. Você vê que os times europeus, principalmente de grande calibre, eles erram muito pouco, eles fazem um jogo de construção com paciência até achar os espaços, né? Às vezes nós no Brasil, até pelo fator torcida, fator pressão, às vezes a gente acelera muito o jogo, né? Nossa torcida não tem muita paciência, os nossos próprios jogadores, eles querem chegar ao gol de qualquer maneira e aí acaba tendo os erros, e você vê essa diferença do futebol europeu, né? Ontem assistindo o PSG e Juventus, PSG não, o City e Juventus, né? O City, Juventus com a linha baixa, o City rodando a bola até encontrar os espaços. Então isso é uma coisa que eu tenho visto e que a gente tem trazido também para o nosso trabalho, mostrar para os jogadores a paciência, não a sonolência, mas sim a paciência de encontrar os melhores espaços. Mas a gente está bem contente, eu acho que o futebol brasileiro sai fortalecido e nós esperamos que agora, nessas oitavas de final, um dos brasileiros já passa automaticamente, que a gente possa pelo menos ter mais 1 ou 2, quem sabe aí 2, 3 clubes nas quartas de final, que é importante tanto para o futebol brasileiro, para nós treinadores e de uma maneira geral. Eduardo, agora para a gente finalizar, jogo de segunda-feira, promoção para a torcida comparecer, vestir a camisa realmente, como é que está sendo para vocês também esse andar da carruagem junto com a torcida, né, Eduardo, para o jogo tão importante contra o Joinville? Eu acho que é um horário bom, né, 7 da noite, dá para o torcedor sair do trabalho às 18 e já vir direto para a arena, né? Acho que todas as equipes têm feito esse rodízio até para ver qual o melhor horário, né, para as fases decisivas. Né? Nós jogamos sábado às 18 em casa, jogamos sábado às 16, vamos ter esse jogo às 19 numa segunda-feira, que você foge um pouco do fim de semana, às vezes de uma viagem, de uma praia. Claro que agora o frio está um pouco mais, né, mas de um shopping. E eu espero que o Barra tenha feito de tudo nessa promoção do sócio mais um, de camisa paga meia. Então é importante, e nossa torcida a cada dia tem crescido mais, tem nos apoiado mais. Eu espero que na segunda-feira eles venham em grande número, vejam um grande jogo de futebol e quem sabe a gente possa conquistar uma vitória e mais do que ser líder, que eu acho que isso é consequência, é aproximar da nossa classificação para os mata-matas da Série D.